No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir ao vivo, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. Esse é o nosso 50º programa. E nesse mês eu escolhi algumas matérias e temas que foram ao ar nesse ano que passou. E esse mês de janeiro trarei as mais interessantes já publicadas e eu acredito, vale a pena reprisar. Reforçando o pedido da semana passada, tome como hábito colocar água nas calçadas. Os animais de rua sofrem com o calor. E continue mandando suas perguntas para o nosso e-mail, animaisnossosimãos2024@gmail.com. Sem esquecer de agradecer os técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Esse ano que passou, vimos nosso cafezinho triplicar o preço nas prateleiras de supermercados. E tomar nosso café do dia a dia virou luxo, concorda? Essa matéria foi uma das que mais me surpreendia ao escrever pela primeira vez em 2014, quando eu ainda escrevia para o extinto jornal Comarca. Foi surpreendente, para não dizer chocante, conhecer essa realidade. Uma realidade que poucas pessoas conhecem. Eu trouxe essa matéria para vocês no 7º programa. Vamos relembrar. O café é a bebida mais apreciada no mundo e, sem dúvida, a mais perfumada. Nada denuncia mais a presença humana do que o cheiro de café sendo preparado. E se onde há fumaça, há fogo, onde há cheiro de café, há um ser humano, com certeza. Para mim, o cheiro de café fresquinho denota aconchego e receptividade. Bom, esse programa é sobre animais e você se pergunta o que tem a ver café com bicho? Nesse assunto que abordarei, tem tudo a ver. O café mais caro do mundo, e não estou falando desse que estamos surtando para comprar, eu estou falando de um realmente caro, caro como ouro, só existe por conta de um animal. E eu sei que nas últimas semanas as piadas e memes sobre o preço do nosso cafezinho são constantes, mas acreditem, nosso café está longe de se comparar a esse café, que segundo os provadores tem sabor suave, terroso, menos amargo e menos ácido que o café convencional. Ele pode ter notas de chocolate, caramelo e frutas vermelhas. Dá para imaginar isso? Bom, mas vamos deixar a imaginação e ir aos fatos. Kopi Luwak é o nome desse café e o preço dele pode variar de R$1.000 a R$14.000 o quilo. Isso mesmo que você ouviu. Aí você pensa, esse café deve ser produzido nos montes intocados das regiões mais inóspitas do mundo, regado com as águas das fontes submersas puras e cristalinas, secos ao sol primaveril, torrados em fornalhas de ouro. Errado! Esse ilustre café é produzido no cocô. Isso mesmo, nas fezes de um pequeno mamífero chamado civeta. Esse café caro e indisponível a nós, meros mortais, só existe por conta desse animal. Não acredita? Vem comigo. Imaginem esse pequeno mamífero que adora um fruto de café maduro, mas que devido ao seu olfato apuradíssimo, consegue saber exatamente qual o fruto mais doce e, sendo assim, só come destes. A polpa é digerida, mas os grãos ficam intactos. Com a ajuda das enzimas e bactérias do civeta, o grão de café ganha uma peculiaridade única. Um dia, Deus sabe como,
Um esperto viu um amontoado de grãos em meio ao cocô. Sentiu sua curiosidade atiçada e resolveu dar uma conferida. Mexeu, revirou e descobriu que esses frutos já digeridos podiam ser torrados e davam bom café. Bebeu, deu para o vizinho provar, que deu para a mulher, para o filho, e todo mundo aprovou. E o negócio foi tão aprovado que se transformou no café mais raro e caro do planeta. E daí nasceu a profissão de revirar cocô. Seria muito legal, poderíamos rir muito dessa história, se não houvesse a ganância humana. A coleta dos grãos acontece na Indonésia e nas Filipinas, e o café ganhou o nome de Kopi Luwak, pois Kopi é como é chamado café na região, e Luwak é o nome local do civeta. A produção do Kopi Luwak é de no máximo 230 quilos por ano, e por isso seus preços são tão exorbitantes. Acontece que o que seria algo natural e até curioso transformou-se em exploração, quando os animais passaram a ser capturados e aprisionados em jaulas sujas e apertadas. A dieta do civeta não se baseia apenas no café maduro, mas em cativeiro ele é alimentado apenas com isso. Além da debilidade mental, por conta do cativeiro imposto, já que é próprio deles viverem no alto das palmeiras, ainda há debilidade física pela falta dos nutrientes necessários à sua dieta. O civeta, além de produzir o café mais caro do mundo, também é muito visado pelo almíscar, uma secreção que ele expele por uma parte em particular do seu corpo, o mesmo local por onde sai o tal do cafezinho caro, se é que o amigo me entende. Almíscar, para quem não sabe, é aquele componente maravilhoso dos perfumes. Aí você pensa, que bichinho especial. E eu digo, que bichinho azarado, pobre coitado, nascer em um mundo de gananciosos com tantos atributos em seu corpo. A verdade, meus amigos e amigas, é que se tem algo que denota muito mais a presença humana do que o cheirinho do café passado na hora, é a presença de animais enjaulados. Sempre que você vir um animal preso, pode ter certeza que tem humanos na área. Só para concluir o assunto, muitos com pouco ou muito conhecimento espírita dirão: eles estão aqui para isso, é assim que eles evoluem. Encerrarei com uma frase do Mestre Jesus que diz: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. O ouvinte quer saber. E no 32º programa, eu respondi uma pergunta muito interessante que veio da ouvinte Nair e ela quer saber. Animais que nascem com deformidades, o que explica, já que eles não possuem pendências espirituais? Olá, querido ouvinte. Antes de responder sua pergunta, gostaria de contar uma história que eu via quando criança, de um acontecimento de muito antes de eu nascer. Meu pai sempre trabalhou de lavrador em fazendas, e em muitas dessas fazendas ele acabava por cuidar de animais também. Um dia, nasceu um bezerrinho com as pernas da frente deformadas, e o pobrezinho não conseguia ficar de pé. O dono da fazenda, ao ver o pequeno daquela forma, deu de ombros e mandou sacrificá-lo. Meu pai intercedeu e perguntou se não poderia ficar com o animal e cuidar dele, ao que o dono da fazenda assentiu, sem muito interesse. Meu pai fez uma tala com cascas de árvore e prendeu firme nas pernas do bezerro com tiras de tecido, o que ajudou o pequeno a se levantar e começar a andar. Com o tempo e cuidado, as pernas foram desentortando e em pouco tempo estavam normais. O bezerro cresceu e se tornou um boi forte e bonito, se misturando aos outros bois da fazenda, sem que os proprietários se lembrassem do ocorrido. E o ocorrido foi tão esquecido pelo dono da fazenda que em uma das suas negociações que ele fazia com frigoríficos para o comércio de carnes, o boi que supostamente deveria ser do meu pai foi vendido junto.
Essa história poderia falar sobre muitas coisas. O acordo quebrado entre o dono da fazenda e meu pai, o comércio cruel de carnes, mas eu decidi contar essa história para dizer que animais, mesmo sem ter pendências espirituais, nascem com deformidades. Talvez menos nos dias de hoje do que antigamente, mas ainda nascem. E os motivos, que é a pergunta da amiga Nair, são quase sempre de ordem física, mas formações genéticas, seja por doenças ou qualquer outro motivo que a mamãe animal esteja sujeita nesse mundo ainda imperfeito. Até mesmo nós, seres humanos, cheios de erros do passado, estamos sujeitos ao meio, e muitas das provações pelos quais passamos são coisas do ambiente onde vivemos, coisas dessa vida e não de outras, como sempre supomos. Mas atente para como essa situação do bezerro com as perninhas deformadas moveu esforços da parte do meu pai, como desencadeou situações que, mesmo não sendo corretas ou justas, ainda assim parecem mostrar algo mais que os olhos podem ver. Nós temos acertos, isso é uma verdade. Os animais, com sua pureza, nos inspiram a sermos bons com eles. Talvez tenha sido um acerto de conta do meu pai com esse espírito animal. Talvez fosse uma prova para o dono da fazenda. Uma coisa é certa: tudo nesse mundo é aproveitado para o bem, para que possamos crescer, para que possamos ser úteis e tomarmos as melhores decisões. São provas, e nem todas as provas serão passadas por nós. Os animais estão nesse mundo para crescer e aprender, e estarão sujeitos ao nosso amor ou nosso egoísmo. Espero ter respondido sua pergunta. Obrigada e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E no programa 14º, eu trouxe a matéria sobre o marfim e como os gigantes gentis correm risco de serem extintos. Caso você não tenha ouvido, tenha a oportunidade agora. Vamos à matéria. O elefante é um animal venerado em várias regiões do mundo, símbolo de força, sabedoria, amizade, longevidade, solidariedade, memória. O único gigante a pisar sobre a terra na atualidade, tão especial que as pessoas querem ter um pouco dele em objetos tidos como talismãs feitos de marfim. Mas nessa busca por um souvenir milagroso, ignora-se a origem da matéria-prima e a caça predatória do elefante aumentou assustadoramente para atender tanta superstição. O marfim, na verdade, são os caninos desse animal emblemático, que para ser comercializado precisa antes ser arrancado das profundezas da sua cara linda. O uso do marfim foi proibido em muitos países da África, mas depois foi liberado. É que havia uma pressão em utilizar do valioso produto e surgiram questionamentos. Acaso não poderia se o animal já estivesse morto? Que mal faria? Já está morto mesmo? Ok, então, ficou decidido. Pode arrancar o marfim, mas só no caso de o animal já estar prestes a morrer de doença ou outras causas naturais, certo? Então, essa liberação provocou uma dúvida na cabeça de alguns pensantes. O que viria a ser uma morte natural? Poderia ser uma morte na natureza? Aparentemente deve ser, pois a caça aumentou assustadoramente após essa capciosa liberação. Aproximadamente 40 mil elefantes são mortos todos os anos na África e muito em breve, se o ritmo de matança continuar acelerado, os gigantes dóceis deixarão de existir. Considerado ouro branco, a demanda criminosa pelo marfim atiça os caçadores. Afinal, uma única presa chega a pesar 60 quilos e cada quilo de marfim custa... não vou falar. Vai que instiga o amigo ouvinte a colocar a esquecida roupa de safari e desembarcar na África. Não quero dormir com essa culpa. O desespero em obter o marfim é tão grande que alguns caçadores colocam veneno na água em que os elefantes bebem.
e ficam nas sombras, esperando a manada, muitas vezes com centenas de elefantes, ir tombando aos poucos, sem nenhuma chance de defesa. Uma triste realidade, já que nem os filhotes têm sido poupados da matança. E uma única verdade, que se existe o comércio ilegal do marfim, é porque existe a procura. E estou frisando o marfim, mas eles também são mortos pela carne e pelo couro. O marfim é valioso, nobre, abriu um comércio milionário, que assim como os casacos de pele alimentam a vaidade fútil dos que se consideram dignos de ostentar o que os outros seres têm de melhor. Já adentramos um ponto crítico para o futuro dos elefantes entre nós. Se o ritmo de matança continuar como está nos dias atuais, daqui 10 anos a extinção deles será certa. Por outro lado, se a matança milagrosamente acabasse hoje, levaria uma média de 100 anos para que os elefantes se recuperassem, já que a reprodução deles é muito, muito lenta. Mas algo muito interessante tem acontecido nos últimos anos, que é o nascimento de elefantes sem as presas. Isso mesmo. Isso até emociona, pois que alguma alteração comandada pelos responsáveis espirituais desses animais foi feita em seus perispíritos e as presas, cobiçada e responsável pela quase extinção desses animais, foram retiradas. Talvez eles fiquem para a nova terra, talvez não sejam extintos. Afinal, são mansos e merecem viver aqui no futuro de paz que se aproxima. Quero fazer um paralelo sobre nossa evolução. Como é importante vencer alguns hábitos que nos condenam e como planejamos isso para o nosso retorno. Infelizmente, esquecemos e podemos ir e vir dezenas de vezes sem conseguir essas melhorias. O que nos resta, em alguns casos, são medidas extremas, como nascer com deficiências que nos facilitarão o almejado intento ao reencarnar. Jesus disse: se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranque-o. E era isso que ele queria dizer, pois que mesmo que muitos não aceitem ou entendam, é para melhorias espirituais que reencarnamos, para vencer nosso eu ainda doentio. Uma deficiência é a melhor coisa para nos ensinar humildade e respeito, ou de ajudar alguém que conviverá com uma deficiência. Afinal, cuidar é o melhor domador de egos. Eles são animais elefantes deficientes, talvez digam isso daqui a alguns anos, pois que podem ser considerados assim, já que não terão presas. Mas são simplesmente animais preparados para poder viver na plenitude, sem o tropeço que suas valiosas presas representavam. Você sabia? E como nós amamos gatinhos, vamos relembrar a curiosidade dos nossos bichanos? Você sabia que o coração de um gato bate quase 2 vezes mais rápido que o de um ser humano? E que nossos queridos gatinhos não têm glândulas sudoríparas, mas suam pelas patinhas? Eles são extremamente curiosos, e essa curiosidade, tão característica de um gato, se deve à capacidade maior dele em sentir cheiro e ver coisas que nós humanos não somos capazes. Tudo é vivo e vibrante para nossos felinos, daí nasce a necessidade que eles têm de explorar e entrar em lugares totalmente inusitados. Ao contrário do que dizem, gatos amam sim os humanos. Eles apenas não demonstram tanto. Afinal, preferem dormir, podendo dormir de 16 a 18 horas por dia. Para eles, somos gatos também, mas somos maiores e mais desajeitados. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. Semana que vem, seguimos com nossa retrospectiva. E encerrando esse programa, o primeiro do ano, meus sinceros agradecimentos a todos que ficaram aqui comigo. Desejo um ano lindo e cheio de amor para todos, que os animais possam encontrar nos seres humanos os guardiães que são por obrigação. Que Jesus os guie e Maria os ampare.
Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.